falar sobre a sexualidade e a pessoa idosa. Gente, é um tema bastante interessante. Eu queria agradecer a Lucimar pelo convite, o Christian e toda a diretoria da Associação dos Aposentados. Falar sobre a sexualidade no idoso é um tema muito interessante, mas tem todo um preconceito por trás disso, né? Eu achei super válida essa proposta de um fórum para vocês, porque normalmente o idoso ele fica ao lado da sociedade, né? Depois que vocês aposentam, não tem nada que possa estar inserindo vocês nas atividades da sociedade. E esse fórum, ele vem justamente para isso, para mostrar para vocês a importância de dar continuidade à vida, né? O idoso, ele é classificado como uma pessoa que tem acima de 65 anos. Normalmente, o que a gente está vendo é que a população de idoso no mundo e no Brasil tem crescido, enquanto a população normal, que é o crescimento de mulheres que têm filhos, não está acontecendo tanto quanto de idoso. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo com saúde. E juntamente com isso, com esse envelhecimento, a parte sexual ela é acometida com a idade, né? Só que se a gente trabalhar a musculatura de assoalho pélvico, se a mulher trabalhar as contrações de períneo e o homem também, o que acontece? A gente tem uma melhora dessa sexualidade, melhora do orgasmo, tudo isso vai ajudando a ter mais prazer, né? A estimativa para 2025 é que o Brasil seja a sexta maior população de idosos no mundo. E hoje tem uma nova classificação, né, de quarta idade, que está crescendo a população de pessoas acima de 80 anos. Então, criou-se essa nova nomenclatura de quarta idade, né? Quando a gente fala de sexualidade, vem o quê? Vem o tabu. As pessoas acham que o idoso ele não tem relação sexual, o que é mentira. Às vezes, o idoso não vai ter uma quantidade de relação sexual que um adulto jovem tem, né? Por causa do processo do envelhecimento mesmo. O que acontece? Normalmente o homem, ele, com o envelhecer, o homem do sexo masculino, tá? Ele tem uma alteração de vascularização. Aquele homem que tem pressão alta, o que ele vai ter? Ele vai ter uma propensão, por causa do uso de medicamentos, a ter uma disfunção erétil. E isso já deixa o homem com medo, né? Se ele vai para uma relação sexual e não consegue ter uma ereção, ele já vai frustrado para aquela relação. E o que eu vou falar hoje vai ajudar a melhorar isso associado ao uso de medicamento, né? Tem alguns medicamentos que vendem, mas para a pessoa usar o medicamento, ela tem que ter o acompanhamento do médico. Agora, eu vou falar assim, um pouquinho de diferença para a sociedade, né? O homem, ele não piora assim, a parte reprodutiva dele. Às vezes ele não vai ter aquele tanto de relação que ele teria antes, mas o homem, o número de esperma dele não diminui. O que é diferente com a mulher. O que a mulher acontece? Ela termina essa fase reprodutiva quando a mulher entra na menopausa. E isso altera o desejo dessa mulher. Ela diminui o desejo sexual e passa a ter dor durante a relação sexual. Por que ela tem dor? Porque ela não lubrifica, ela fica ressecada. Eu acho que o palestrante anterior falou sobre a fisiologia, né, do envelhecimento. Se ele não tiver falado, o que acontece com a mulher? Quando ela entra na menopausa, ela para de produzir os hormônios que são estrogênio, né? E com isso
ela sente o fogacho, ela fica deprimida, ela diminui o apetite sexual, né? O desejo dessa mulher vai estar diminuído. E no homem, o que ele vai acontecer? A gente tem a disfunção erétil, que está relacionada à andropausa, que é uma diminuição da testosterona, que são hormônios que o homem tem e que faz com que o homem tenha o desejo e que ele consiga ter a relação, que ele consiga ter ereção. Eu vou falar o que acontece com relação à ereção mesmo. O homem, com o processo do envelhecimento, ele vai demorar a ter uma ereção. Às vezes a ereção dele não vai ser completa, vai ser uma ereção flácida. E quando a mulher vai para uma relação sexual, ela vai ter que estimular esse homem mais vezes do que teria antes. Quando a gente é mais novo, o homem é muito visual. Só dele olhar uma mulher bonita, com uma roupa decotada, ele já fica excitado. E o homem, ele pensa mais em sexo do que a gente que é mulher. Por quê? Porque a mulher, normalmente, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela trabalha fora hoje. Aí, quando ela está numa relação sexual, às vezes ela está lá, está começando a preliminar, que é o quê? Os beijos, o carinho, o toque, o abraço. E ela está pensando na roupa que ela tem que lavar amanhã. Então, ela entra numa relação sexual sem estar inteira, sem aproveitar aquela relação sexual. Nos artigos que eu li, a maioria das mulheres, elas não pensam tanto em sexo. Só que quando elas são estimuladas pelo parceiro, através do beijo, do toque, do carinho, elas aumentam esse desejo no decurso da relação. Só que com o passar do envelhecimento, o homem, ele custa a ter essa ereção. Aí o que acontece? O casal, ele tem que estar em sintonia. Tem que haver um diálogo. Porque muitas vezes vai depender do quê? Do que o casal está vivendo naquele momento. A cabeça, a parte emocional do homem pensar que eu estou ficando velho, eu não vou ter ereção, ele já, muito mais rápido, ele vai ter uma disfunção erétil. Então, tem todo um tabu com relação a isso, tá? De que o idoso não tem relação sexual, de que o idoso não pode gozar, que não pode ter prazer, que é pecado. A sociedade, os pais, né, tipo assim, os filhos que estão cuidando dos pais idosos, começam a falar, eles estão caducando, já está querendo abraçar, já está querendo beijar. E isso é importante para a sexualidade. As pessoas que estimulam o desejo, que erotizam a relação, o casal que se trata bem, que beija de língua. A maioria das pessoas que chegam no meu consultório, que tem algum problema sexual, uma das coisas que eles mais falam, tem muito tempo que eu não beijo de língua. E o beijo de língua, ele é o termômetro da relação. É através do beijo de língua que a gente vai o quê? Vai se entregar a uma relação sexual, que ela pode acabar com a penetração ou não. E com o passar do tempo, às vezes uma relação sexual, ela pode durar uma semana, só em carinho, em abraço, em cuidado, em afeto. Só que acontece que tem alguns homens que acham que a mulher é igual um vaso, né? Que ele tem que chegar e enfiar o peru lá dentro e pronto. Não estimula essa mulher, não cuida dela, não dá carinho. Aí como que a mulher não vai ter dor durante a relação sexual? Muito difícil. É muito difícil isso. Então o casal, ele tem que estar antenado, tem que estar conversando. Se o casal não dialoga, se eles não conversam sobre as dificuldades que eles estão tendo, dificilmente vai ter um prazer, vai ter um orgasmo. E o homem confunde o orgasmo com a ejaculação. Muitos homens acham que o orgasmo, ele vem quando ele está ejaculando. Ele acontece também dessa forma. Mas quando os homens passam pela cirurgia de próstata e tiram as vesículas seminais, eles não vão ejacular, mas vão ter orgasmos.
Então, são coisas que às vezes a gente não foi educado sexualmente. Eu achei ótimo eu vir aqui para falar para vocês, por quê? Porque a educação sexual, ela começa na família. O que eu penso da minha sexualidade, ela é muito do que o meu pai e a minha mãe passou para mim. Então, é importante esse casal que está envelhecendo junto, discutir, conversar e vivenciar essa sexualidade na terceira idade, né, de forma saudável. O que acontece muito é que muitos homens começam a usar o Viagra por livre e espontânea vontade. E o Viagra, que é a medicação, ela deve ser usada mediante prescrição médica e quando é indicado. Porque, às vezes, o que falta para o casal nessa idade, na melhor idade, é justamente isso. Haver um estímulo de carinho, de abraço, de toque. E aqui eu descrevi algumas coisas que são diferentes do homem e da mulher. Não adianta, gente. A gente tenta chegar a se igualar ao homem em salário, em função, mas a estrutura, a natureza do ser homem é diferente do ser mulher. É muito diferente. E aqui eu enumero algumas coisas, né? Que com a senilidade, né? Com o passar do tempo, o homem idoso, as ereções, elas vão ser mais flácidas. Ou seja, ele vai precisar de mais estímulos, ele vai demorar a chegar ao orgasmo, e esse orgasmo vai ter uma menor duração, né? As ereções noturnas que todo homem tem, né, dormindo, elas vão reduzir no homem idoso, né? O período refratário. O período refratário é aquele período que a gente passa o quê? Vou falar sobre a atividade sexual. A gente tem um desejo, tem excitação, tá? E o orgasmo. No homem, esse período refratário, que é o período depois da ereção, para ele ter outra ereção, para ele entrar em outra relação sexual, é grande. Às vezes o homem não consegue ter duas relações sexuais numa mesma noite, enquanto ele era novo, que ele fala que eu já fui bom nisso, ele aguentava uma, duas e um monte, né? Esse período, que é depois dessa ereção, ele aumenta no homem. Ele custa levar o sangue lá para o pênis. E se o pênis é grande, é mais difícil ainda para chegar lá. Aí, o que acontece? Essa ejaculação no homem, ela vai diminuindo esse líquido, esse esperma, né? A quantidade de esperma na esperma do homem, né? De espermatozoide no esperma do homem, né? E esse líquido pré-ejaculatório que todo homem solta, ele também vai ficar reduzido, né? Acredita-se que essa produção de esperma acima dos 40 anos, ela dá uma diminuída. Mas o homem, ele pode ter filhos, enquanto a mulher é diferente. Quando ela entra na menopausa, acaba essa vida reprodutiva da mulher, com relação a gerar filhos, né? Aí ela vai ter oscilação de humor, né, de temperatura, os fogachos, aumento de sudorese, diminuição do desejo sexual, a insônia. E aí, o que acontece no assoalho pélvico? O assoalho pélvico é o quê? É a musculatura que vai do pubis, que é esse ossinho que a gente tem aqui na frente, até o cóccix, tá? Tanto o homem quanto a mulher tem assoalho pélvico, tem períneo. É diferente no homem e é diferente na mulher. Um do outro, por quê? A mulher, ela tem a uretra, que é para onde que sai o xixi. Tem a vagina, onde ela tem relação sexual. E tem a parte anal, que é onde elimina as fezes. O homem, ele tem a uretra, tá? Que é onde sai a urina e o esperma. E tem a ampola retal, que é a região anal, né? Todos nós, tanto homem quanto mulheres, podemos exercitar essa musculatura, que melhora a firmeza dos órgãos pélvicos, que é o quê? A bexiga,
a vagina na mulher e o reto. E no homem é a bexiga e o reto, tá? O desejo que diminui na mulher, muitas vezes também é por causa dessa testosterona, que na mulher a gente tem menos testosterona que os homens. No homem, ele diminui o desejo com a diminuição da testosterona. Por isso que é interessante, acima dos 40 anos, ter um acompanhamento com um urologista, porque aí ele vai olhar como que está o PSA, como que está a alteração dessa próstata e esse desejo, essa testosterona que alguns pacientes têm alterado, tá? O que vai mudar na mulher e no homem, na verdade? Vai mudar esse desejo. Esse desejo, ele pode diminuir, mas também ele pode aumentar. Vai depender do que a gente falou, de como a pessoa vê a sexualidade dela e como ela enfrenta essa sexualidade dentro do casamento, o casal. Normalmente, as mulheres envelhecem mais, né, elas vivem mais do que os homens. Então, muitas mulheres ficam viúvas no meio do caminho. Hoje está mudando esse pensamento da sociedade, né? As mulheres estão ficando viúvas, estão conhecendo novos parceiros, companheiros e casando novamente. O que era muito mais comum no homem. O homem, ele fica viúvo e ele tem uma dificuldade de levar a vida sem uma acompanhante. Até mesmo porque eu acho, é uma opinião própria, a mulher é o coração da casa. Sem uma mulher numa casa, fica difícil para esse homem conseguir conviver com as dificuldades que ele vai enfrentar da ausência dessa mãe. Então, normalmente, esse homem, ele acaba conhecendo uma outra pessoa e casando novamente. Eu ia até perguntar quem é viúvo aqui, e que já está casando pela segunda vez e tudo, só para ter uma noção. Porque o que eu vejo no meu consultório, normalmente é isso. Os homens que passam pelo processo de viuvez, eles casam, nem todas as mulheres casam, algumas anulam essa parte sexual. E eu acho que a gente tem que enfrentar a sexualidade com uma maior naturalidade. Porque a sexualidade, ela faz parte da gente como um todo. A Organização Mundial de Saúde, ela define a sexualidade como essa ausência de doença sexual, né? E é um bem-estar físico e geral da pessoa. Então, faz parte da gente. Agora eu vou falar um pouquinho de coisas que ajudam a melhorar essa sexualidade, né? Esse orgasmo, a ereção, a relação sexual. O que a gente tem que ver? A gente tem que ver que com o envelhecimento a gente não tem aquele pique que você tinha antigamente, né? A gente vai percebendo isso com o passar dos anos. A gente tem que aceitar essas mudanças do envelhecimento. Aceitar que, às vezes, eu não vou ter um monte de relação, eu não vou ter aquelas posições loucas que, às vezes, quando você é novo, você faz, porque a coluna vai doer, eu vou correr risco de cair. Então, às vezes, você vai naquela coisa mais papai e mamãe, mamãe e papai. Mas há uma possibilidade, né? Então, o que a gente faz com isso? A gente usa, a mulher usa lubrificante, o gel excitante ou gel refrescante, e o homem também. Eu oriento alguns pacientes que estão com dificuldade, às vezes, de ter uma ereção boa, deles comprarem gel que esquenta, que refresca, e passar no pênis. Porque aí ele vai sentir um formigamento melhor e ele vai conseguir ter uma melhor ereção, né? Alguns pacientes referem que melhoram, mas também não tem estudo que comprove isso. No caso da mulher, ajuda o quê? Ela ficar mais lubrificada, que por causa da menopausa, ela fica mais ressecada, então ela tem dor durante a relação sexual, né? E a fisioterapia em uroginecologia, fisioterapia pélvica, em sexologia clínica, ela trata isso. Eu, no consultório, eu avalio os pacientes, tanto homens quanto mulheres. Alguns homens vêm depois de cirurgia de próstata que está com incontinência urinária. Aí, o que eu faço com esse homem? A gente conversa, vejo como é que foi a cirurgia, tudo, e eu faço o toque retal para eu avaliar se ele tem consciência da musculatura. Como que a gente faz isso? Eu introduzo o dedo, né, no ânus com luva
e verifico se esse homem consegue contrair o ânus, que é fechar, e relaxar. Porque é dessa forma que a gente vê se ele teve alguma lesão que lesou a musculatura, né? Ou se ele sabe contrair, se ele sabe relaxar e ele está com medo de ter uma relação sexual. Porque a cabeça manda. Eu atendi vários, vou dar um exemplo, que ele chegou com perda de urina, estava usando fralda e absorvente, né? Aí eu falei, não, vamos tirar o absorvente noturno e vamos fazer a fisioterapia. E aí lá eu bolo os exercícios para trabalhar essa musculatura, tanto no homem quanto na mulher. E esse senhor, ontem, ele me mandou uma mensagem, eu perguntei como que ele estava. Ele fez 10 sessões, ele não está com perda urinária mais, não está usando absorvente. E ele tem uma dificuldade de ereção. Mas por que ele tem dificuldade de ereção? Porque ele já era diabético, ele já era hipertenso. E a medicação para hipertensão e para o diabetes, ela altera isso daí, a ereção dele, né? Com o passar do tempo e com o envelhecimento, a maioria dos homens que são diabéticos, eles vão ter disfunção erétil. É fato. Então, a gente tem que cuidar do corpo da gente, né? Praticando atividade física. Mas hoje tem os exercícios que ajudam nisso daí. No controle da urina, de gases, de fezes. E melhora essa ereção também no sentido de permanência dela. Esses exercícios o pessoal conhece como pompoarismo, ginástica íntima, exercício de Kegel, que trabalha essa vascularização dessa musculatura. Então, isso, quando a gente exercita a musculatura de assoalho pélvico, né, do períneo, o que a gente propicia? A mulher, a maioria fala que o orgasmo melhora muito. Ela fica mais forte, ela consegue apertar o pênis na hora da relação sexual e sentir esse pênis dentro dela. Então, os exercícios, eles melhoram essa vascularização, melhora a lubrificação da mulher e ajuda no orgasmo, no prazer, tanto dela quanto do parceiro, tá? Então, nada mais aconchegante do que a gente trabalhar o períneo. Todo dia vocês vão acordar, na hora de escovar os dentes, tá? Vocês vão lembrar. Vocês devem estar se perguntando o que é contração de períneo, né? É contração da musculatura perianal e vaginal. Você contrai como se você estivesse prendendo um pum. Você está num lugar, e aí, igual aqui, está cheio, vocês comeram bastante, e os gases estão movimentando, estão movimentando, estão movimentando. Aí, se a gente não contrai a musculatura, parece que você está andando de moto, né? Você vai fazer aquele pum que parece que você pegou a moto e saiu correndo, né? E aí, o que a gente vai fazer? Para a gente não assustar o colega do lado que está dormindo, a gente vai contrair. Aí a gente contrai a musculatura, fecha o ânus, e aí, em vez de sair motoca, sai o quentinho. Que é pior, né? Que ele fede mais. Mas, vamos lá. Todo mundo aqui é capaz de fazer essa contração. Só que nem todo mundo consegue. Por isso que é interessante você ir para um fisioterapeuta, especialista nessa área. Para quê? Para ele te ensinar a contrair a forma correta. Tá? E eu vou ler essa frase, né? Que o amor, ele é o que se aprende no limite. Depois de se arquivar toda a ciência herdada, ouvida. O amor, gente, ele começa tarde. E a maioria das pessoas, com o passar do tempo, as mulheres, elas ficam mais exigentes, né? Hoje, ela prefere um carinho, um beijo, um abraço, um café da manhã, um buquê de flores e um monte de coisa. É fácil cuidar da mulher, né? É só cuidar com carinho. Então, o que eu trouxe para vocês? Que com o envelhecimento, o que acontece com a gente? A gente tem que ter qualidade da relação sexual e não quantidade. Não preocupa tanto em fazer
manter aquela ereção gigantesca. Não preocupa tanto em ter aquele orgasmo demais, de gritar, de uivar, de virar para um lado e para o outro, virar o zóio. Que a todo mundo, né? O povo acha que é assim, né? O orgasmo é igual fogos de Copacabana. Não é. O orgasmo, ele dura segundos. Se você se apega só a isso, você não vive. Tem mulher que quer ter relação sexual, quer ter orgasmo na relação, antes da relação, depois da relação. E aí você pergunta, nunca está satisfeita? Né? Então a gente tem que ver, primeiro, a sua sexualidade com você mesmo, o que me dá prazer, o que eu gosto, para partir para o colega, que é o companheiro, que é o amigo, que é o esposo. Ó, eu não gosto desse jeito, não faz assim. Quando a gente abre o diálogo sexual, é muito difícil dar errado. É muito difícil dar errado. Então, o que eu trouxe para vocês é isso. Eu acho assim fantástico o tema, eu trabalho com isso, vejo o resultado, acho que a nível de quantidade, não, às vezes você não vai ter tantas relações, vai ter uma relação a cada 3 meses, 6 meses, mas o afeto, o afago, o beijo, ele faz parte da vivência do casal. Quando você tem o amor mesmo, você vai perceber que são pequenos gestos que vão fazer você se sentir amado e acolhido. Então, eu vou deixar uma charge para as mulheres hoje à noite. Tá, gente? Não usar a bengala do marido, não, tá? Vai fazer carinho no bem, vai fazer carinho no bem. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Amanhã de manhã todo mundo vai ganhar café da manhã, as mulheres. Essa noite, quem está acompanhado vai namorar, né? Vamos pôr em prática. Então tá, gente, muito obrigada, tá?